Olá amigos, está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Na pauta, importância da luta sindical para os acordos com o governo, reconhecimento de saberes e competências e luta contra a PEC 38, da reforma administrativa. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez nós conversarmos, dialogarmos sobre questões afetas aos trabalhadores federais. Presidente, o Sindicep participou ativamente das negociações com o governo federal sobre a campanha salarial. Os servidores já têm algo para receber agora em janeiro? Sim, até porque esse movimento é um movimento que não para, né? O movimento dos trabalhadores é no sentido de estar observando, né, tudo aquilo que os prejudica. E nesse aspecto, logo assim que o presidente Lula assumiu o governo, nós tivemos 9% de aumento, né, com um acordo de recuperação das perdas. E o restante, obviamente, será dado logo em seguida, né, no ano subsequente. Presidente, e como estão os preparativos para a campanha salarial 2026? Primeiro, o entendimento é que nós não nos preparamos agora, nós já estamos há muito tempo nos preparando, né? Então não é um momento de agora, né, no mês de janeiro, então durante esses meses nós prepararmos uma campanha. Uma campanha ela já existe, até porque as pautas são históricas e muitas vezes não correspondidas, principalmente pelos governos que têm atuado contra o trabalhador do serviço público, né? Nós já vínhamos aquecendo essa pauta desde o ano de 2024, né? 2025 se intensificou, porque muitas reivindicações ficaram à margem do processo. E agora, né, nós, mais uma vez, estabelecemos essa compreensão que consolidarmos todas as propostas que ao longo do tempo vem sendo encaminhada pelo movimento dos servidores públicos. Agora, presidente João Carlos, esse congresso, ele definitivamente mostrou que é muito ruim para o contrato dos trabalhadores. Mas esse ano é um ano atípico, é ano de eleição. O que esperar desses congressistas? Nós não esperamos nada de bom desses congressistas, né? Haja vista que o entendimento que nós temos em relação do Congresso que está aí, é o entendimento que há uma defesa de projeto muito próprio deles, né? Não é somente uma linha ideológica, é uma linha também de valores que, para nós, são valores assim nocivos, não só à sociedade, como também ao trabalhador. E nesse aspecto, o Congresso que está aí não serve para nós, né? E nesse sentido, nós estamos também trabalhando para que dentro da nossa base, como também ampliando além da base, né, um debate, um diálogo com a sociedade civil, né, no sentido de nós estabelecermos, né, uma compreensão do que esse Congresso tem feito de mal para a sociedade, tá? E isso daí é possível nós fazermos, né, não sozinhos, claro que nós temos que buscar alianças para construir um novo Congresso, um Congresso que seja possível, um diálogo permanente, um Congresso que atue nas certezas de uma sociedade melhor, né, de uma inclusão, né, onde a sociedade tenha muito mais benefícios. Agora, assim, esse governo que entrou, ele realmente tem dado muito espaço, né, para a conversa. Sentou à mesa e tudo. Mas, no fundo, a gente volta ao Congresso. Existe muita pendência ainda em relação ao que foi acordado com o governo e o que está sendo apresentado?
Existe, porque há contradições muito grandes, né? Os trabalhadores pensam de uma forma, no sentido de exercer seu direito, né? Que é um direito constitucional, né? Nós não pedimos mais do que aquilo que é garantido pela Constituição, e temos um Congresso com valores completamente diversos, né? Que pensam diferente, que agem na certeza de estar alimentando seus projetos que não são a favor da classe trabalhadora. E nesse aspecto aí deixa muito a desejar, porque embora o governo, né, seja pressionado pelos trabalhadores para atender uma pauta de reivindicação, mas muitos desses itens que constam na pauta são itens que passam exatamente pela lei orçamentária. Então passam pelo Congresso, passam por deliberação dos congressistas. Os congressistas que nós sabemos que na maioria do nosso Congresso são contra os trabalhadores. Aí nós perdemos muito. Nesse sentido, eu acho que fica bem claro até quando a gente compara a negociação com as empresas públicas, né, que não precisam passar pelo Congresso, as decisões são administrativas, e exatamente essa do RJU, né, que precisa ir para o Congresso. Só para você ter uma ideia, você nos lembrou uma coisa muito importante. Agora nós estamos estabelecendo uma mesa de negociação para as empresas públicas, como a EBSER, CONAB e outras, né? Não é uma pauta tranquila, é uma pauta também com uma série de conflitos, e que a gente tem que estabelecer, tá, um ponto de apoio no sentido de abrir um canal de negociação. Porém, quando se trata, né, do RJU, que amplia bastante essa questão numérica dos trabalhadores, é muito complicado, né? Porque nós temos que lidar com o Congresso e com poucos aliados dentro do Congresso, né? Então é um Congresso que estabelece pautas que são desfavoráveis a nós, né? Quando eu falo pautas, não é só no sentido de reorganizar os nossos salários e cargos e a questão da própria reestrutura, né? Mas eu falo de outras pautas que também são maléficas a todos, né? Inclusive os trabalhadores. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. João, o Sindicep precisou travar várias lutas políticas ano passado em Brasília. Uma delas foi com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, por conta das mudanças nas carreiras dos servidores. Como estão essas negociações? Essas negociações avançaram, né? Avançaram no sentido de contemplar, não individualmente, né, essa questão das carreiras, dos cargos, né, as questões outras reivindicatórias, né, e para isso daí o próprio governo, através do MGI, teve que formular um PL, né, que é um projeto de lei, né. Esse projeto foi construído pelo MGI, né. Lá a ministra com seus assessores, secretários construíram. Obviamente houve um pêndulo no sentido de escutar o próprio movimento, né? Algumas reivindicações foram atendidas, não na sua plenitude. Há um descontentamento geral, né, da categoria dos servidores públicos como um todo, né? E no seu bojo, enquanto lei, né, ele institui o RSC, que é Reconhecimento de Saberes e Competência para os técnicos administrativos das universidades e institutos federais, né? E ele cria carreiras e cargos, né? Como é o caso do técnico analista
do técnico analista público federal, né, que há uma crítica muito grande, ele transversaliza todo o serviço público, então é um cargo genérico que pode ser atuante em qualquer repartição que o governo determine, né? Acaba que o servidor ele não tem certeza de onde ele vai ficar. Não tem. E a questão do reajuste. O reajuste para alguns cargos, né? Alguns cargos, entre os quais eu posso até citar a questão dos médicos veterinários, a questão dos auditores fiscais que ficaram do lado de fora. Então, esses daí serão reajustados, né? Que eu me lembre, basicamente, o projeto, né, em síntese, ele dá essas contribuições no sentido de encaminhar para o Congresso, né, ser aprovado, né? Agora, tem uma coisa interessante, que ele é caracterizado como urgência constitucional, né? E como urgência constitucional, ele tem um prazo exíguo, que é 45 dias para tramitar e ser aprovado. Agora, João, essas mudanças, elas não acentuam a diferença entre o andar de cima e o andar de baixo? Sim, inclusive eu esqueci de falar um item, né? A reestrutura, na verdade, eles chamam dentro do próprio projeto de reorganização da estrutura. Isso que você fala, tá? O movimento vê dessa forma, né? O governo já tenta minimizar, colocando uma outra justificativa, dizendo que com o projeto de lei, isso daí vai pelo menos permitir que as injustiças no passado recente sejam amenizadas, né? Bom, mas há muitos problemas dentro do projeto, né? Que se nós fôssemos discutir aqui, levaria muito mais tempo, tá? Tem problemas muito sérios. Agora, em relação ao RSC, o que isso de fato vai afetar a categoria? Como vai afetar a categoria e a quem? Primeiro, a gente tem que compreender que o RSC não é novo, por isso ele não está sendo criado, né? Sim. Só que ele atingia a categoria dos professores do magistério técnico e tecnológico, particularmente dos institutos federais, porque as universidades, elas têm exatamente carreira própria do magistério superior, embora os institutos federais também tenham, tá? Mas aí é um outro assunto, né? E já são contemplados enquanto carreira. Só que em 2012, o governo, o movimento dos professores a nível nacional, principalmente dos institutos federais, eles buscavam exatamente um reconhecimento a nível do governo, né? Para a carreira deles, que não tinham exatamente a mesma justiça, tá? O mesmo andamento, a mesma compensação enquanto os professores universitários. Então, para isso foi criado o RSC em 2012 e de lá para cá andou, né? Cresceu bastante. Só que os técnicos também reivindicavam. Por quê? O que é o RSC? O RSC é um reconhecimento das experiências, da atuação, né, do serviço, né, do acúmulo que a pessoa tem durante o exercício do cargo. E tanto os professores têm isso, como também os administrativos, porque eles são técnicos em educação. Só que eles ficaram do lado de fora, né? E esse tempo todo, essa história vem sendo avolumada e vem sendo motivo de pauta de reivindicação. Só que agora, em 2024, foi diferente. Fizeram uma greve exclusiva dos administrativos, tanto das universidades quanto dos institutos federais. Certo. E foi feito um acordo, chamado Acordo 1124, né, onde o governo estabeleceu que iria estudar o RSC, para instituir ele para os técnicos, para estender ele aos técnicos. Isso daí foi feito, um estudo. Um estudo sozinho, não, porque nós já tínhamos todas as propostas necessárias para o cumprimento dessa proposta, para ela se consolidar.
Só que de lá para cá isso andou, porque a promessa é que seria, o próprio RCC seria instituído no mês de abril, a partir de 1º de abril seria instituído. Certo. Só que apresentaram para os técnicos essa proposta e eu gostaria de detalhar algumas coisas na proposta do RCC, né? Pronto. O que não contempla, né? Primeiro, tá? Deixar os aposentados do lado de fora. Segundo, que é sério, a situação quem está em estágio probatório, que são 36 meses, também ficou do lado de fora, né? A situação também que é muito grave, né? Que a lei 6170, tá? Ela determina, que é de 2025, a lei determina que somente 70%, né, dos trabalhadores daquele órgão, né, teriam acesso, né, à implantação do RCC. Mas né? qual o critério para achar esses 75%? O problema é que não colocaram para a gente quais os critérios, né? Porque a gente até imaginou que o critério seria o orçamento, né? Mas o orçamento é um outro critério. Sim. Que também é colocado, né? E que é mais um filtro para os trabalhadores. Então ficou complicada essa história, né? Os trabalhadores tendo acesso a essas informações, que a lei é pública, está ali, e é uma lei que foi formulada pelo governo através do MGI, né? E que não, esses pontos são pontos completamente contraditórios às propostas dos trabalhadores. Então, o movimento, que é o FONADSEF, né, tem construído um debate muito amplo sobre isso, né, no sentido de esgotar com o MGI, fazer mudanças necessárias, haja vista que já está no Congresso. Porém, então, os trabalhadores acham que não dará tempo para nada, e com isso daí já tem marcado dia 26, um grande momento de atualização das informações e de decisões se vai haver uma greve ou não, tá? O RCC é muito interessante, né? Porque é a forma de avaliar o trabalhador e não da forma tradicional, né? Eu acho até que é uma referência provável para todo o serviço público, né? Eu não tenho essa discussão, mas acredito, pelas coisas que eu vejo, que é uma boa referência, né? Só que aplicado somente à educação hoje. Perfeito. Né? Entendi. E isso deixa claro que o Sindicep vai continuar brigando para que o alcance seja maior, né? Nós recebemos por esses dias um relatório da Condicef, onde o relatório acusa pontos críticos, nós críticos dentro da lei, né? Que nós não podemos aceitar essa lei ser votada no sentido de que seria de resolver problemas, de criar mais problemas. Aí pronto, é complicado. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, o Congresso continua a ameaçar os trabalhadores com uma reforma administrativa, que na realidade não é uma reforma administrativa. Ela tenta destruir o serviço público e entregar para a iniciativa privada. Como é que está isso? Como é que isso está sendo tratado dentro do sindicato e da confederação? Primeiro a gente tem que entender que essa reforma, ela pode até ter um papel de presente novo, né? Mas ela é uma reforma que ela acontece ao longo do tempo, com vários governos, né? que ocorreram no sentido, vários congressos, né? Várias formações de congresso, né? Então ela é uma reforma que parece-me, ou então o meu entendimento, veja bem, todas as vezes
que esse Congresso que está aí, ele se vê ameaçado de algum dos seus projetos, ele coloca alguma bomba no sentido de atingir a população, então parte da população, no sentido de haver recursos, né? Então, mais uma vez, esse projeto, ele toma um novo nome, né, que é a PEC 38, ele já teve outras nominações, né, ao longo desse processo, e agora ele vem no ano de 2025 com essa tarja de PEC 38. Então, nada mais é do que os projetos que antecederam, agora de forma piorada, sempre, né? Então, desse Congresso não pode se esperar muitas coisas. Ele foi construído no Congresso através de uma comissão própria, né? Sem ouvir os trabalhadores? Sem ouvir ninguém, né? Não, sem ouvir ninguém, só ouviram a eles mesmos, né? Os congressistas que estão lá, eles representam uma base muito fechada, né? De centro-direita, uma base que não ouve ninguém, tá? Coloca os piores argumentos dentro de um projeto como esse, que trata exatamente de dizimar o serviço público, que é um patrimônio público de todos, né? E é complicado essa história, né? Tentaram até o final do ano 2025 colocar em pauta, foi meio complicado, porque nós, enquanto trabalhadores, fizemos um movimento muito grande, né? A exemplo disso aqui, outdoor, essa questão dos ônibus que publicam também, né, o que está havendo e os motivos que nós nos posicionamos contra, tá, de forma muito clara, muito didática. Isso daí é importante, sem falar também que há todo um movimento por parte da Confederação e por parte dos nossos dirigentes de dialogar com os congressistas, né? E nesse aspecto é muito importante dizer que dos que assinaram e que foi carimbado o projeto, né, que não pode mais voltar atrás, mas tem uma coisa muito importante, tá? Desse número de pessoas que foi muito grande que fizeram exatamente a assinatura desse projeto, houve já um recuo de 25. Isso é muito importante, daí prova o quanto nós temos um trabalho a fazer, né? Inclusive, eu não vou citar nomes, mas tem representantes aqui do Maranhão que é vexatória a posição, né? Pessoas que poderiam nos ouvir, que a gente fez um exercício de dialogar, mas não querem nos ouvir, mas nós avisamos a essas pessoas, tá? Terá o troco, porque nós vamos exatamente espalhar seus perfis, como agem, como é seu trabalho contra a população brasileira. Porque é importante a gente destacar que aqui não se trata apenas de defender os trabalhadores públicos, né? Sim. São os serviços públicos. Perfeito. Porque é isso que tem que levar. E o serviço público, ele alcança toda a sociedade. Então, é preciso que a sociedade participe desse processo também, né? É importante a gente dizer, ele atinge o serviço público, mas por tabela os servidores também são atingidos, são destruídos. Se você destrói o serviço público, você destrói tudo que todos os elementos que fazem parte dessa engrenagem. E os servidores públicos estão ali, né? João, e assim, do jeito que ela está, do jeito que o texto está, quem ela alcança? Porque ainda há uma dúvida em parte da sociedade, porque pensa que, como vê que o servidor federal é quem mais está brigando, está fazendo barulho de fato, que ele só atinge os federais. É isso mesmo? Não. A gente tem que mostrar a realidade, né? Primeiro, o serviço público não é caracterizado somente como serviço público federal. O serviço público federal é uma esfera, né? Nós temos a estadual e a municipal, né? Eu vejo pouco movimento nas outras esferas. Eu não sei dizer se talvez porque eu esteja exatamente militando na esfera federal que não tenha, né, atenção em observar outras esferas. Mas mesmo assim, eu acredito que, pelo menos aqui no Maranhão, o movimento é muito pouco. Isso daí me entristece bastante, porque juntos nós poderíamos fazer muito mais, né? Nesse aspecto, nós temos muito pouco feito, porque representa um exercício de várias mãos, de várias falas, né?
E isso daí é complicado nesse momento, né? Não quero aqui exatamente colocar os outros companheiros de outras esferas numa situação de ócio, ou então que não esteja fazendo o seu trabalho. Não estou aqui para representar o advogado diabo, mas é no sentido de chamar a atenção que há muito tem que ser feito e nós precisamos de várias mãos para esse trabalho. Inclusive porque, por exemplo, a gente citando aqui o servidor público municipal, é a maioria dos servidores públicos Sim. no Brasil, né, por causa da quantidade de municípios. E também, João, eu acho que é importante a gente destacar, né, porque uma das bandeiras para justificar dessa reforma são os privilégios. O servidor público tem realmente privilégio? A grande maioria tem esse privilégio? A primeira coisa que, se você observa lá o projeto que está, a defesa é a modernização. Sim. Tá? E dentro da modernização, essa questão dos privilégios, essa questão de 60 dias de férias, 90 dias de férias, tudo é balela, tá? Porque nós não temos isso, né? Essa questão também do licenciamento, nós temos o que a lei determina, as licenças, tá? Então, não nos afeta isso, afeta, obviamente, a outros servidores públicos, em outros poderes, a gente vê isso daí, né? Mas isso passa também por uma avaliação da sociedade civil, tá? Passa por uma associação do movimento, por uma avaliação do movimento e passa, obviamente, pelo Congresso, né? Mas essa situação, nós sabemos que é nefasta para todos nós, pode crescer a terceirização que já está aí, dentro dos órgãos federais, pelo menos, o serviço de limpeza, serviço de copa, serviço de motorista e outros já são todos entregues a empresas particulares, né? O que eles queriam já foi feito, mas eles querem muito mais do que isso, né? Então, eles querem tudo, né? Querem tudo. Isso daí é um projeto que, se a gente for olhar nas entranhas, né, a razão desse projeto não é exatamente moralização do serviço público, né? Não é, até porque se você olhar, se você for estudar no mundo, na Escócia já teve, foi uma falácia. Se for ver, mais de meia dúzia de países africanos já tentaram, foram todos fracassados. A Índia, tá? A Índia já fez, e alguns países também asiáticos. Isso nos mostra o quanto o Brasil, através desse ponto de vista, está entrando pelo caminho errado. João, nós começamos o ano eleitoral, né? E uma das soluções para tudo isso é o processo eleitoral. O que o Sindicep tem a dizer para a sua base em relação a esse ano eleitoral? Como fazer? Primeiro, o Sindicep não vai dizer a sua base, a quem votar e como votar. Até porque nós entendemos que nós respeitamos, né, a autonomia de cada pessoa, né, a independência. Isso daí é um critério muito sério da democracia que nós cumprimos, né? Mas a gente tem meios de falar exatamente o que nós não precisamos retornar, né? Coisas que não foram benéficas a ninguém, ao trabalhador do serviço público, aos outros trabalhadores e também ao povo brasileiro como um todo. Isso daí nós temos a certeza que é um dever nosso. Perfeito. E para promover esse debate, nós temos planejado já para esse ano, né, avaliar a conjuntura nacional, internacional, a conjuntura local. Isso daí é algo que nos permite, pelo menos, enxergar melhor essa sociedade que está aí, né? As malfeitorias políticas feitas até agora, tá? O que nós podemos fazer e mudar o rumo desse processo, né? Isso daí o sindicato pode fazer e faz, e fará. Né? Muito obrigado. Presidente João Carlos, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Queríamos agradecer a sua presença aqui, as explicações, e queria que o senhor deixasse aí uma palavra para nossa audiência. Eu gosto muito de poesias. Eu gosto muito de poesia. Tem um poeta brasileiro que me anima bastante, principalmente nos meus dias tristes, né?
que é João Cabral de Melo Neto, né? Ele construiu esse poema há muito tempo, eu acho que foi nos anos 60. E esse poema é Tecendo Amanhã, né? É muito interessante porque fala, né, exatamente. A primeira estrofe dele fala que um galo sozinho, ele não tece uma manhã. Então a mensagem que eu poderia desejar hoje é que nós sozinhos, enquanto Sindicep, nós não podemos construir um país, né? Nós, tal qual o poema, que um galo, ele tece uma manhã com outros galos, né? Porque ele canta e o outro galo vai respondendo e o outro galo vai respondendo e assim toda uma manhã é tecida. Tal qual o poema de João Cabral de Melo Neto, a construção é coletiva. Nós temos que ser solidários um com o outro, né? Nós temos que entender o que é coletividade, né? Plenamente, na sua plenitude. E isso o Sindicep tem muita força para fazer. Nós queremos construir com os outros, com os estaduais, com os municipais, com os trabalhadores do comércio, enfim, com os trabalhadores rurais, né? Todos são bem-vindos, porque todos serão atingidos. Numa reforma que está aí, né? Não sobra para ninguém, né? Essa reforma é nefasta, né? Então, João Cabral de Melo Neto deixa uma mensagem maravilhosa para todos nós. Vamos construir juntos. Vamos construir um amanhã de sol, aonde todos podem estar tecendo, todos podem estar se unindo, todos podem estar contribuindo. João Carlos, obrigado pelas explicações, desejamos sucesso em suas atividades 2026, queremos celebrar muitos mais conquistas ainda. Obrigado. Tá? Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste, esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!